Muitas pessoas acham que DevOps é só criar pipelines ou mexer com Docker, mas hoje eu quero falar um pouquinho mais com vocês sobre o que é de fato o dia a dia de um DevOps Engineer trabalhando com tecnologias como AWS, Kubernetes, Terraform, CI/CD e etc. Vamos lá, pessoal! E aí, pessoal, meu nome é Franklin, eu sou DevOps Engineer, trabalho com tecnologias como AWS, Terraform, CI/CD, pipelines e etc. E eu gostaria de falar um pouquinho de vocês sobre a profissão de DevOps, o que é que de fato nós fazemos e o que é que nós temos que enfrentar no nosso dia a dia trabalhando com as tecnologias de DevOps. Então vamos lá, o que é o DevOps? Então, DevOps começo como uma cultura, então era uma cultura no começo de tudo, em qual era unir a parte de desenvolvimento com a parte operacional, né? Que aqui no Brasil é mais conhecido como infraestrutura, mas lá na gringa era mais conhecido como operacional. Então era a junção dos desenvolvedores, os devs, com o operacional, DevOps. Daí vem o acrônimo das duas palavras. E a ideia era que a gente tivesse uma sincronia entre a área de desenvolvimento e a área de infraestrutura, e não fosse tão engessada a área de infraestrutura. Daí surge a cultura DevOps. Porém, com o tempo, isso daí foi se alterando para ser mais ou menos um cargo. Hoje em dia é mais visto como um cargo, apesar de a gente ainda falar um pouco da cultura DevOps, mas a ideia é que a gente... que o DevOps, que o engenheiro DevOps, ele cuida da parte de infraestrutura, enquanto que os desenvolvedores cuidam da parte do código das aplicações. Vamos lá, as responsabilidades que o DevOps cuida diariamente. Quais são as responsabilidades de um DevOps? Primeiro, criar infraestrutura como código. Não necessariamente você precisa criar como código, mas hoje é padrão de mercado que você tem que usar alguma ferramenta para cuidar da versão da sua infraestrutura. Por quê? Porque normalmente, se você mexe numa infraestrutura, dependendo da forma como você mexe, até o rollback é difícil de fazer. Então, como que você vai desfazer alguma coisa se não está no código e ninguém sabe como foi feito? Então, hoje, profissionais de DevOps têm que ter a sua infraestrutura no código. Então, primeira ferramenta aí, Terraform. Pode até ter outras, como CloudFormation, da AWS, mas a gente tem, por padrão hoje, é Terraform. Segundo, criar pipelines. Então, esse daí, acho que todo mundo conhece, mas pipeline são esteiras de desenvolvimento. Então, você tem esteira de desenvolvimento, começa lá quando o desenvolvedor faz o código, aí ele tem que passar por várias etapas, né? Que é fazer o build da aplicação. Depois de fazer o build, ela tem que ser deployada em algum lugar, né? Ela vai ter que ser implantada dentro de algum servidor ou um cluster, e hoje a gente também vai falar sobre isso, mas é o cluster Kubernetes normalmente, porque também virou um padrão de mercado. Então o engenheiro DevOps tem que saber toda a esteira de desenvolvimento, como fazer o build, como passar às vezes nessa esteira partes de segurança nessa esteira, né? Porque ela vai ter que pegar o código, vai ter que passar alguma segurança nela e depois implementar em algum canto. Então tudo isso você precisa saber, tanto para as tecnologias que você conhece como aplicação, por exemplo, em Java, ou em Python, ou em Node, etc. Você tem que saber essa esteira, como funciona e como as aplicações funcionam para que essa esteira funcione direitinho. Próximo passo, ele precisa monitorar todo esse fluxo. Então, uma vez que você instalou sua infraestrutura, por exemplo, seus clusters Kubernetes, seus load balancers, né, dentro da AWS, suas EC2, se você usar EC2, você precisa depois monitorar tudo isso e ser avisado caso alguma coisa ocorra de erro. Então, o próximo passo é monitorar a sua infraestrutura. Por último, não menos importante, você precisa depois fazer o troubleshoot em caso de problemas. Então, infraestrutura, como qualquer outra coisa, vão ocorrer problemas. E você mexendo, o seu time mexendo, ou o pessoal de desenvolvimento fazendo implantações diárias o tempo todo, isso é muito normal que aconteçam problemas. Então você precisa fazer o troubleshooting depois, caso ocorram problemas. Então essas são as responsabilidades básicas de um DevOps hoje em dia. Então é isso aí, pessoal. Hoje, encerrando, esse é o objetivo desse canal, é trazer a experiência de um DevOps ali diariamente, né? O que ele faz, como acontece,
na prática, para vocês poderem ter mais do que apenas teoria, mas boa prática aqui. E esse é o primeiro canal dando uma introdução dos assuntos, e depois a gente vai fazer passo a passo, caixinha por caixinha. A ideia é que eu traga exemplos reais da vida real para que vocês saibam como que é um cluster em produção real, como que é gerenciar uma infraestrutura na nuvem de verdade, como é ter que trabalhar com Terraform, e às vezes o Terraform tem várias coisas ali que você precisa cuidar quando você mexe na console agora, e você precisa fazer uma sincronia do código com o que você fez no console, ou o contrário, né? Você mexeu em alguma coisa ali no código e agora quer sincronizar lá com o que está na AWS, etc. E é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Quem gostou, deixa um joinha aí, compartilhe com os seus amigos e se inscreva no canal. Espero vocês aqui nesse mesmo canal, e obrigado aí. Valeu!